Mas agora a gente vai falar de um assunto sério, que é sobre autoconhecimento, que é tão importante para a gente, para nós mesmos e para lidarmos com os outros. Porque se não é fácil lidar com a gente, lidar com o outro pode ser ainda mais difícil. Você já parou para pensar por que situações sofridas se repetem na nossa vida? Não aquele desconforto normal que faz parte de existir, mas situações que se repetem e causam dor, seja no trabalho ou nos relacionamentos. Será que não há nesse filme reprisado um aprendizado que você ainda não entendeu? Hoje nós vamos falar sobre a terapia de reintegração implícita, a TRI, que vai a fundo nas emoções para descobrir e eliminar aquilo que te mantém preso em um mesmo ciclo. E para falar sobre a TRI, nós recebemos o psicólogo Bruno Vicente Jorge. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keldrin. Obrigado. A TRI, então, dentro da psicoterapia, ela pode identificar emoções que às vezes estão por trás de ciclos que se repetem. Isso, perfeito, porque o que acontece? A nossa vida inteira a gente passa por vários aprendizados, trazemos muita dor, só que a gente não identifica da onde vem essa dor. E temos vários gatilhos aí a nossa vida toda. E a TRI consegue auxiliar nessa parte e encontrar o verdadeiro problema que está trazendo todos esses gatilhos. E o que consiste uma sessão de TRI? Qual a ferramenta que é utilizada? Perfeito, olha, uma das ferramentas que nós utilizamos na TRI é a hipnose. Por quê? Diante de todas as coisas que a gente já viu em televisão, filmes, a gente tem que desconsiderar um pouquinho. Por quê? A hipnose é uma atitude mental. Através disso, a gente faz uma técnica de relaxamento e, nisso, na hipnose, o paciente ele se permite o quê? A trabalhar mais o sentido da dor. O importante é trazer as sensações que estão incomodando ele. Já que você tocou nessa questão da hipnose, como você falou, né? Existe assim, até os filmes acabaram fortalecendo uma ideia de que hipnose, a pessoa entra em transe. Então, durante uma sessão da hipnose, ela não está em transe, ela fica consciente do que está acontecendo? Fica consciente, porque assim, se a gente for ver a palavra hipnose mesmo, ela traz um outro significado. Você está acordado a todo momento e, para a gente ter um exemplo bem rápido, olha, quando você ouve uma música e de repente desperta uma lembrança, uma emoção, esse é o princípio da hipnose, é trazer as sensações. Você não está dormindo, não perdeu a consciência, você está participando a todo momento. Igual a música, estudar, ler um livro e o que você se permite é trazer uma imaginação e trazer uma sensação, esse é o princípio da hipnose. Como você trazer lembranças e aquilo te remeter a algo que faz significado para você. Mas o que vem primeiro, né? A pessoa chega com uma demanda, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, quando eu preciso falar em público, me vem uma palpitação. Então, isso para você é claro, né? Ela mesmo já traz o problema pronto ali para você. Mas e quando a pessoa não tem consciência? Eu tenho problemas de relacionamento, eu tenho problemas no meu trabalho e não sei como lidar com isso. É possível também aplicar a TRI? É possível sim. Por quê? Diante disso, quem está por trás desse sentimento? Quem realmente está aqui condicionando ou reforçando que muitas vezes você não é capaz de falar em público para vir aquela timidez no relacionamento? Quem está, entre aspas, qual é o sentimento ou quem te ensinou? Quando a gente fala esse quem te ensinou a todo momento, como a gente tem esses reforçadores e passamos por experiências, quem realmente te ensinou a olhar, observar e a sentir só a dor. A timidez, tanto como relacionamentos, do aprendizado que a gente tem de olhar, observar, a gente vai guardando só as informações ruins, porque é o que a gente aprende com a dor, sem dar significado. Mas até aí eu consigo trabalhar e consigo te ajudar a encontrar o verdadeiro motivo e a trazer o quê? Essa sensação de leveza e a se libertar desse sentimento. Então, a pessoa ela não vai entrar em contato com a dor de forma que ela não saiba como lidar aquilo. E te pergunto isso porque quando a gente exibiu a matéria do abraço, do Dia do Abraço, até o Bruno comentou que esse é quase um dos passos finais da TRI, né? Qual a função do abraço, por exemplo, numa sessão como essa? E olha que bacana, porque quando você trabalha com um processo de dor, primeiro a gente vai encontrar aonde está existindo essa dor. Compreendemos ela e depois reeducamos. Essa parte do reeducar é magnífica porque o abraço é uma reconciliação. Não adianta você encontrar a sua dor, de repente você compreender por que ela existe, mas o abraço, tanto no processo hipnoterapêutico como no seu dia a dia, ele te traz uma sensação de conforto, que você está sendo o quê? Assistido, protegido. E quando a gente utiliza ele na terapia, na parte final, é a reconciliação consigo mesmo. Então, a gente vê o quanto ele traz muito significado. E isso não é apenas lúdico, né? Não é uma forma assim simbólica de dizer tá tudo resolvido, porque tem muita gente que tem muita dificuldade de abraçar, né? Então assim, aquela pessoa que fica rígida
pode esconder, ali pode estar oculto algum trauma, que de repente o abraço pode ajudar a liberar, então. Pode, porque assim, como a gente fala, no abraço, ao mesmo tempo que a gente está com toda a nossa proteção, não chegue perto de mim, não me encoste, ele desarma toda essa defesa, porque você se sente protegido. E aí o que vem? Vem aquele confronto de que, será que eu posso confiar em você com os meus sentimentos? Então, o abraço, ele tem todo esse significado. Muitas vezes não gostamos do toque, mas se a gente for ver desde bebê, sempre fomos ensinados a ter o toque, a mãe quando brinca conosco. E Bruno, olha, já que falei da matéria do abraço, foi o dia que eu fui ao centro de Joinville com uma plaquinha que era um abraço. E muitas pessoas, praticamente todas, foram muito solícitas. E aí eu perguntei, e se você pudesse abraçar alguém, quem que você gostaria de abraçar? A maioria das pessoas lembrou de alguém que já morreu, da mãe, do pai. E aí faz todo sentido a tua explicação. Por quê? Quem é que nos protege? Quem é que cuida da gente, né? É o pai, é a mãe. Então, ainda que ele já tenha falecido, fica aquela imagem, aquela lembrança da proteção e do acolhimento, né? Eu ressignifiquei o abraço depois daquele dia, né? Eu gosto de abraçar pessoas que são mais conhecidas, mas realmente não é algo que faz parte da minha rotina, assim, estar tão próxima, né? Prefiro estender a mão, ser mais burocrática, assim, mais séria do que já chegar abraçando. E tem gente que adora abraçar, né? E, então tá. E, são necessárias quantas sessões de TRI para curar um problema, por exemplo? Olha que bacana, para a gente poder trabalhar bem afinco mesmo com o paciente, eu faço em 3 sessões. Por quê? Primeiro, você conversa com o paciente, consegue compreender o que está acontecendo com ele. Iniciamos a pré-terapia. A segunda é a aplicação do método e o terceiro encontro é um retorno, porque a gente tem que ver como o paciente está se sentindo e, ao mesmo tempo, ele quer também contar um pouquinho, porque é uma grande mudança. Alguns pacientes, a mudança é muito rápida. Outros, eles têm que olhar e se perceber novamente. Bacana. Para quem está num processo de autoconhecimento ou passando por uma questão, é muito importante, primeiro, né, identificar para você mesmo que precisa resolver essa questão e ter paciência, né? Seja com a TRI ou qualquer outro método que você escolha, porque a gente sabe que existem hoje inúmeros tipos de terapia e às vezes a gente coloca na mão do terapeuta, né, toda aquela responsabilidade de fazer a mágica, né? De virar a chavinha, e às vezes tem que ter paciência também. Isso, porque olha, é como a gente diz, a terapia para ela funcionar, ela é 50-50, metade do paciente, metade nossa. Por quê? Se a gente não consegue ter uma conexão com o paciente, é como a gente diz, ao mesmo tempo é uma contratransferência. A gente tem que estar em conexão com ele, tem que estar se sentindo bem também, porque são coisas mais internas que nos trazem essa dor. Perfeito. Bruno Vicente falando sobre TRI aqui no Ver Mais. Bruno, muito obrigada pela sua presença.